Começando aqui, daqui a pouco tá chegando ali na van que tá vindo lá da Polícia Federal, o Noam Chomsky, que acabou de sair da visita com o presidente Lula. Agora, companheirada, vamos manter a linha aqui, por favor, tá? Ele é frágil, né? Fisicamente. A alma é forte, mas ele tem 90 anos. Então aqui direto de Curitiba, a gente tá aqui, ele tá chegando aqui nessa van que tá parando e ele vai dar a coletiva após a reunião, após o encontro que teve com o presidente Lula. Silêncio. Não, mas não é possível. Se ele é Sim, está claro. Referência mundial. Por favor. As cadeiras tem a Valéria. Tem 4. A Valéria. Como é que vocês querem a disposição? Nós vamos colocar assim, Se chegarem aqui, a gente coloca para eles. Fica no semicírculo. Então põe os dois aqui no centro, não é melhor? Tem a linha aqui, por favor. Põe os dois aqui no centro, assim. A Valéria aí, ó. A Valéria do lado do Chomsky, porque ela vai traduzir. E eu desse lado e os dois no centro. Não, as cadeiras não vão ficar aqui? Sim. Essas? Primeiro eles sentam e a gente põe a cadeira. Can you sit here? Essa é melhor, não. Essa é melhor. Senhora, você pediu. Então deixa ela sentar deste lado. O mercadante no meio e eu do lado. No, I can't anymore. Tá. Pode começar apresentando? Professor. Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu sou Mônica Valente, secretária de Relações Internacionais do PT, e tenho aqui a honra de apresentar, é lógico que todos já conhecem, tenho a honra de apresentar para essa conferência de imprensa o professor Chomsky, que é um dos intelectuais mais importantes do mundo contemporâneo, é um grande linguista, filósofo, professor emérito de várias instituições norte-americanas e, para além dessa sua produção acadêmica e intelectual de relevância importantíssima para a humanidade, é um ativista político, socialista e libertário, defensor das boas causas da humanidade. Ele nos dá a honra de ter vindo ao Brasil, especialmente para visitar o presidente Lula aqui no seu cárcere, além de ter participado de um seminário que foi realizado na última sexta-feira em São Paulo. E também nós temos o prazer de, todos já conhecem também, apresentar o nosso ministro, senador Aloysio Mercadante, que também acompanhou o professor Chomsky na visita ao presidente Lula, e ambos podem dar as declarações, os recados do presidente Lula e eventualmente responder perguntas. E nós temos também conosco a Valéria Wasserman, que é esposa do professor Chomsky, que também é uma ativista e é brasileira. E nós temos a honra de ter uma brasileira. E ela vai fazer a tradução das perguntas e das respostas do professor Chomsky. Embora se alguém quisesse se prontificar a fazer, por favor, fique à vontade, porque eu já estou meio cansada depois de traduzir a reunião durante 1 hora. Se alguém quiser se prontificar. Well, nice to meet you and you. Welcome to Brazil, Curitiba and Virgília, Lula Livre. My name is Viviane Avila and free journalists. What is the importance of free media to Brazil and political that has been suffering?
Well, in our discussion with Lula the last hour, one thing that Just, this yeah, just Like talk this? close, yeah. Okay. we have just had the great privilege of spending an hour with Lula, and one of the points that he emphasized was that during his entire tenure in office, there was just a constant flood of attacks from all the media, constant, thousands of attacks from every direction, which of course confuses and undermines public opinion. So the answer to your question is something is needed to counter the concentrated power of right-wing media, which particularly in Latin America just overwhelms everything. It's true throughout the continent, and it's a serious impediment to any kind of significant social and economic development. And free media can be the force that will overcome this destructive power. Valéria, seria importante traduzir. Pois é, mas isso agora vai ser difícil para mim. She can translate. Why don't you A translate, próxima nós vamos please? fazer, ele fala e vai ser na Porque tradução. senão vai levar muito tempo também, né? Mas acho que também leva muito tempo para conseguir lembrar. Pois é, essa é a dificuldade também, porque eu já estou Para as cansada para próximas lembrar perguntas, tudo. nós vamos fazer assim, faz a pergunta, traduz, depois ele vai respondendo e a Valéria vai traduzindo para todos acompanharem. Mas resumindo, o que ele disse é que os ataques que o presidente Lula sofreu durante o período em que ele esteve no governo foi excessivo. A imprensa não deu realmente trégua e é importante que esse tipo de imprensa seja mais balanceado isso, né? Porque foram somente críticas constantes durante todo o governo dele. Resumindo, né? Thank you. Mr. Chomsky, how you see the silence of the Brazilian intellectuals during this time of crisis here? How do you see The silence of the silence Brazilian of the Brazilian intellectuals. Well, that's, I think one shouldn't expect leadership from the intellectual class. Nós deveríamos esperar uma liderança da classe intelectual. The leadership should not expect Nós intellectual. não deveríamos esperar uma liderança da classe intelectual. The leadership comes from people like you, As lideranças vêm de pessoas como nós, como vocês, from the popular movements. dos movimentos populares. And then when the popular movements grow, E quando os movimentos populares crescem, intellectuals sometimes join os and become intelectuais voices. algumas vezes se unem aos movimentos e juntam as suas vozes aos movimentos. Take, say, the civil rights movement in the United States. Por exemplo, os direitos civis nos Estados Unidos Didn't start with intellectuals. não começou com intelectuais. It started with a few black students sitting in a lunch counter. Começou com alguns estudantes negros se sentando nas lanchonetes, nos restaurantes. And when they were arrested and dragged off, others came. E quando eles foram presos e levados, outros estudantes vieram. Pretty soon you had young black students, freedom riders in the South. E logo você teve uma quantidade de estudantes Freedom riders riding to register people to vote Yeah. in very dangerous conditions. They could be killed. sim, eles puderam votar, to vote, To vote, just to register people to vote. Which is registrar para votar, e murderous. o que era extremamente perigoso. Pretty soon you had some intellectuals appearing who tried to give voice to what the popular movements were doing. Dentro de pouco tempo houve intelectuais que começaram a aparecer dando voz, People like Howard Zinn. like Howard Zinn, que começou a se unir aos movimentos sociais. And that's the way I think change takes place. E esse é o modo que eu penso que as mudanças acontecem, dessa maneira. Obrigado. Como você encontrou o presidente Lula e sobre o que falaram? How was your meeting with President Lula and what did you talk about? Well, for one thing, it was
wonderful experience. Foi uma experiência maravilhosa. It's not every day that one meets one of the most significant figures of the 21st century. Não é todo dia que se encontra uma figura extraordinária do século XXI. And the person who, by rights, should be the next president of Brazil. E a pessoa que, por direito, deveria ser o próximo presidente do Brasil. So we were very pleased to see that he remains lively, energetic, full of plans and programs, and optimistic about the future. Nós ficamos felizes em ver que ele continua otimista, energético, com energia e muitos planos para o futuro. And I reminded him that when we met 20 years ago, eu lembrei a ele que quando nós encontramos há 20 anos, he told me that he didn't think he could ever be elected. Ele disse que nunca pensou que pudesse ser eleito. Well, he was elected. Ele foi eleito. Did some wonderful things. Fez coisas maravilhosas. And that's an indication of what can happen in the future. E isso é uma indicação do que pode acontecer no futuro. Thank you. Olha, eu tenho alguns recados do presidente Lula. Primeiro, foi extraordinário acompanhar o diálogo, a riqueza intelectual do professor Noam Chomsky com o presidente Lula, mas ele disse que primeiro, tem convicção que o Fernando Haddad ganha a eleição. Ele está entusiasmado com a campanha, acha que o nosso candidato Fernando Haddad, o candidato dele, está tendo excelente desempenho, com muita dignidade, com muita consistência, com muita tranquilidade. Ele a cada dia conquista mais o coração dos eleitores e a nossa militância. Ele está convicto que nós vamos vencer as eleições, que o Fernando Haddad será o próximo presidente do Brasil. Ele também pediu que a militância não fique apenas esperando as pesquisas, porque o Fernando Haddad vai continuar subindo, nem fique assistindo a campanha. Que vá amassar barro na rua, vá bater de casa em casa e trabalhe, porque o futuro do Brasil depende desses próximos 17 dias de campanha que nós temos. Tudo está indo muito bem na campanha, mas o grande patrimônio, a grande diferença que nós temos é a militância dos movimentos sociais, é a militância do PT. A terceira questão que ele propôs, eu vou encaminhar para a coordenação, é que a coordenação, o Fernando Haddad, convoque caminhadas pela paz nesta campanha. O país não precisa de mais faca, revólver, fuzil, precisa de livro, cultura, escola, educação, museu. E que nós temos que sair para a rua e em caminhadas, mostrando que nós precisamos ter uma cultura que respeite a diversidade, que dialogue com a diferença, que permita a pluralidade, mas que o Brasil precisa de paz. E que o caminho da paz é Fernando Haddad presidente do Brasil. São os 3 recados que ele pediu para que eu dissesse a vocês. E ele é muito difícil para mim, que conheço ele desde meados dos anos 70, ver o Lula num momento como esse, que o povo inteiro quer ele na rua e queria ele presidente da República, trancado numa cela de 15 metros quadrados. Mas ele é muito maior, ele é um gigante e nada vai tolher os movimentos dele. Por último, uma coisa que ele disse e que eu quero repetir para vocês. É incrível que ele, preso, receba um dos maiores intelectuais americanos da contemporaneidade do mundo, que venha lideranças parlamentares de toda parte, de todos os partidos mais representativos, líderes parlamentares, que venham 4 ex-ministros, primeiros ministros da Europa essa semana no Brasil, defendendo a liberdade dele e denunciando a injustiça, e que o Prêmio Nobel da Paz, que o Papa Francisco tenha mandado para ele um terço e um livro, e ninguém vai no Palácio do Planalto, ninguém visita esse governo golpista. Portanto, acho que o mundo e a ONU e o Chomsky hoje está dizendo é Lula livre, que o povo quer e o mundo também. Muito obrigado. Luiz, ele falou alguma coisa sobre essa polêmica do indulto? Não, ele disse que já mandou mais de uma carta, deixando muito clara a posição dele. Ele é um homem inocente, ele acredita na inocência dele, por isso ele não se refugiou numa embaixada, ele veio para enfrentar na justiça e nos tribunais, porque ele tem certeza que ele vai comprovar a inocência, porque o que teve até agora é atropelo de prazos,
arbítrio para impedir que ele fosse candidato no Brasil. A verdade verdadeira desse processo e de tudo que foi construído é para impedir que ele seja o candidato vitorioso nas eleições presidenciais. Portanto, ele não quer indulto, ele quer provar a inocência e que a justiça reconheça que ele é um homem inocente. E vai lutar por isso, e eu tenho certeza que esse também é o compromisso, como já disse, do Fernando Haddad. O Fernando Haddad vai lutar junto com tantas lideranças intelectuais e políticas, e como o Conselho de Direitos Humanos da ONU já disse, pela liberdade de Lula, pela inocência de Lula. Mr. Chomsky, você saiu mais otimista hoje, depois do encontro com Lula? É pro nome? Sim. Se ele saiu mais otimista. If you came more optimistic after your meeting with Lula. Well, I think he's a fountain of energy. Ele é uma fonte de energia. So being with him is an exciting experience. Estar com ele é uma experiência ótima. It was the last time I met him, it is this time I met him. Aconteceu na última vez que eles se encontraram e aconteceu hoje. You wouldn't think, talking to him, that his circumstances are objectively almost a life sentence. For him, it seems to be just a springboard for moving on to a better future. Para o Lula não parece que isso seja uma sentença, mas parece que ele está preparado para embarcar como se fosse uma prancha para pegar. With the help of people like you, it could be a reality. E com a ajuda de vocês, de pessoas como vocês, pode se tornar realidade. A gente sai de lá com o coração partido e com vontade de chorar. Mas o sorriso e a força dele dá tanta energia que a gente sai muito mais motivado para lutar. Lula é gigante. É um gigante. Lula é gigante. E a coragem que ele tem é dos inocentes. Por isso que ele enfrentou e está aí enfrentando com cabeça erguida. E a justiça, apesar de às vezes a gente ser um pouco céticos em relação, né? Mas vai prevalecer. Vai prevalecer. O Aloysio, ele fez uma avaliação. message to the anarchists in Brazil? You have a message to the anarchists in Brazil. They should be in the lead, as always, in trying to create a free society. Eles devem estar na liderança para criar uma sociedade livre. Ô Aloysio, vocês conversaram a respeito do que as pesquisas estão anunciando, assim, esses índices, o candidato lá, aquele que a gente não fala o nome, na frente, o Haddad subindo, vocês comentaram isso? Não chegamos a detalhar na pesquisa, ele tem muitas informações, mas eu acho que não há, na experiência histórica do Brasil, nenhum candidato que tenha tido um crescimento tão extraordinário em tão pouco tempo como Haddad teve nesses pouco mais de uma semana que ele é candidato. E tem uma razão clara por isso, o legado do governo do PT, a força da nossa militância, do partido, do PCdoB, dos militantes dos movimentos sociais e a vontade do povo que chama-se Lula. O coração do povo bate por Lula presidente. Então o Haddad cresceu muito e tem uma avenida para continuar crescendo. Muito bem, companheiros e companheiras, muito obrigada. Vamos. Please. Lula livre! Thank you for mentioning how it's Bom, ele vai descer agora na vigília, vai descer, vai visitar a vigília. Essa foi a entrevista do Chames aqui direto de Curitiba. Então ele vai pegar a van e vai descer até a vigília. Livre aqui embaixo, falar com o povo que está aqui na resistência há 167 dias. Vamos. Então ele segue.